Iniciado esse curso sobre licitação de contratos, nós precisamos falar sobre licitação, para entender o que é a licitação, também a lei que regulamenta a licitação. Dentro disso eu vou trazer isso para você entender, para você ter, de fato, toda a completude do que é licitação, do que são os contratos administrativos também. É muito importante que você entenda que durante essa jornada, nós vamos ter uma jornada teórica, uma jornada onde há, de fato, toda uma visão da legislação. Dentro da legislação não temos como fugir disso. Então, já separa papel e caneta, anota tudo, para que você consiga entender cada detalhe dessa aula, cada detalhe do que é a licitação e dos contratos administrativos também. Então, o que é a licitação? Então, a gente precisa entender que a finalidade primordial da administração pública é o bem comum da coletividade, ou seja, o bem comum da sociedade, da coisa pública. Coisa pública, já vem todos, todos nós temos direito a uma coisa que é de todos. Então, o bem comum da coletividade é a finalidade, o objetivo principal da administração pública é realmente beneficiar, é apoiar, é de fato estar ajudando o coletivo, todas as pessoas dali, na nação, nível estado, nível município. E para que esse interesse público seja atendido, a administração pública precisa valer-se de serviços e bens fornecidos por terceiros, firmando, para tanto, contratos para a realização de obras, contrato para a realização de prestação de serviços, fornecimento de bens, execução de serviços públicos, entre muitos outros. Assim, o conceito de licitação vem a ser o de procedimento vinculado pelo qual a administração pública, assegurando a igualdade de oportunidades a todos os interessados, seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato do seu interesse. Nesse sentido, o artigo 3º da Lei 8.666 de 93 preceitua que a licitação destina-se à observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável que será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade de publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo e do que lhes são correlatos, tá? Isso tudo a gente vai ver mais à frente. Eu vou ter uma aula específica só para a gente tratar dos princípios aí da licitação. E nesse momento eu gostaria de trazer aqui e apresentar para você a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. A lei que vai reger tudo que a gente vai falar aqui nessa aula. A lei que trata sobre a licitação. Ela regulamenta o artigo 37, lá no seu inciso 21 da Constituição Federal, aonde institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. Então é uma lei com cerca de 70 páginas, tá? Eu vou deixar isso aqui nos arquivos extras do curso para que você já tenha acesso, mas é uma lei pública, onde você consegue colocar no Google Lei da Licitação e ela já aparece. E é muito interessante que você leia. Aqui no curso, por tempo hábil e também por objetivo, a gente não vai pegar e vai ler discretamente a lei. Durante as aulas eu sempre vou trazer o apoio da legislação para você poder entender como é que funciona. Eu vou trazer de forma resumida, mas também sempre trazendo aí o apoio da lei. Porque afinal de contas a gente fala de lei e a legislação tem que estar na ponta da língua aqui. Mas você deve, de fato, pegar e lê-la, toda ela, para que você possa entender completamente. Assim, o teu aprendizado ele vai ser o aprendizado máximo, aquilo que realmente você está procurando entender. Combinado? Beleza. Então, a licitação ela tem uma natureza jurídica. Então, a licitação ela tem a natureza jurídica de procedimento administrativo e caracteriza-se por ser uma sequência de atos devidamente formalizados e ordenados, praticados pela administração pública e por terceiros interessados. Daí se dizer que é um procedimento, posto que não se esgota instantaneamente. Então, quando a gente estuda a licitação, a gente vai ter algumas dúvidas tais. É obrigado a licitar? O que é licitar? E quais leis disciplinam o processo licitatório?
A gente vai responder isso durante esse curso, né? Se é obrigatório licitar, o que é licitação de fato, a parte de licitação e que leis aí que a gente está disciplinando. Há outras leis de apoio, né, que no decorrer das aulas eu vou trazer essas leis de apoio também, como a Lei 10.520 de 2002, que traz e tratua sobre o pregão, um tipo de licitação também. E essas leis elas são todas amparadas, né, todas elas fazem parte. Mas a principal lei da licitação que você precisa entender é a Lei 8.666 de 93, porque ela é lei geral, ela é a lei que traz todas as bases fundamentais para que a gente possa estar realmente caminhando no decorrer, caminhando dentro do estudo da licitação. Então, se você quer ser uma pessoa, um profissional que entende toda a legislação, você vai ler a 8.666. Dentro da própria legislação, como eu posso trazer aqui para você, você vai verificar que ela sempre aponta outras legislações de apoio, como, por exemplo, a Constituição Federal. Porque, como ela está atrelada à Constituição Federal, ela está sempre trazendo a Constituição Federal, assim como outras leis específicas que foram criadas em consoante com algumas determinadas situações que possam acontecer. Por isso, a importância de você ler a lei na íntegra. Eu trago fragmentos nas aulas, eu trago fragmentos para dar de fato uma explicação para que você possa entender de forma resumida e generalizada, mas de fato você ler, né, ponto a ponto e entendendo essas leis que realmente vão ser consoantes e vão complementar, vão de fato levar você num nível de conhecimento mais além. Por isso a importância. Como por exemplo, a gente tem aqui as licitações e contratos para concessões e permissões que passam também por uma licitação, mas são, por exemplo, concessões ali de empresas que vão agir dentro de BRs, né? Você já deve ter visto, a gente tem ali as permissões para poder realizar alguma coisa, elas têm uma lei própria, tanto a Lei 8.987 de 1995, 13 de fevereiro de 1995, e a número 9.074 de 7 de julho de 95, que vão estipular aí sobre concessões, sobre permissões que também são parte da licitação. Mas não entram dentro da lei da licitação porque são leis à parte, são processos administrativos diferentes que vão ter objetivos diferentes e precisam ser trabalhados diferentemente. Então essa é a ideia da gente estar sempre evoluindo aqui dentro do conhecimento. Então, respondendo à primeira pergunta, é obrigatório licitar? Sim. Né? Então a gente tem aqui a disciplina normativa. A obrigatoriedade da administração pública realizar a licitação previamente às contratações está prevista na Constituição da República, lá no artigo 37, né, inciso 21 da Constituição, que determina que as obras, os serviços, as compras e as alienações são contratos mediante os processos de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Já o artigo 175, também da Constituição, estabelece que a licitação também é obrigatória quando a delegação da execução de serviços públicos, ou seja, quando a administração pública vai querer terceirizar serviços, ela também é obrigada a fazer a licitação. Por quê? Porque se não houvesse esse processo de licitação, o administrador público, lembra-se, o que acontece? Eu sempre gosto de dizer, a lei, a legislação, o que é criado pelas pessoas, pelos legisladores, é muito bom, no papel é muito bom. Só que por que às vezes não funciona? Porque nós temos pessoas, as pessoas elas são passíveis de falha, de erros, né? As pessoas elas podem se corromper. Então eu tenho que deixar sempre o mais difícil para a corrupção acontecer. Então houvesse a licitação, aí, né, o administrador público responsável ele ia escolher a dedo os parceiros de negócio que ia fazer só para beneficiar certas pessoas, enquanto outros empresários que poderiam estar participando não teriam a oportunidade. Então, em 1993, foi promulgada a Lei 8.666, que instituiu as normas gerais para licitações e contratos da administração pública, prevendo as modalidades de concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Posteriormente, em 2002, o pregão foi instituído pela Lei 10.520, como uma nova modalidade de licitação. O pregão é destinado para a contratação de bens e serviços comuns, coisas pequenas, rápidas, para ser ágil. Por quê?
porque as outras modalidades elas são maiores, elas exigem um alto volume de valor e tudo mais, e tem muitos processos burocráticos, o que pode tornar, né, a licitação demorada, né, onerosa. Então, muitas das vezes eu preciso ser mais rápido, por exemplo, compra de remédio, compra de equipamento para escolas, compra de merenda escolar. Então, muitas das vezes, né, por ser demorado, a gente utiliza o pregão, e aí foi instituído em 2002 essa oportunidade. Em 2011, foi instituído pela Lei Federal número 12.462, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC. A princípio, o RDC era aplicável exclusivamente às licitações e aos contratos necessários à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo FIFA de 2014, que foi realizada no Brasil, de obras de infraestrutura e da contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos estados da federação, distantes até 350 quilômetros das cidades sedes dos referidos Jogos e Campeonatos Mundiais. Atualmente, o RDC vem tendo a possibilidade de aplicação ampliada por diversas leis. Por exemplo, em 2014 foi editada a Lei nº 13.019 de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, sendo previsto o procedimento denominado de chamamento público. O chamamento público é o procedimento destinado a selecionar a organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação do instrumento convocatório, ou seja, edital, e do julgamento dos objetivos de que são correlatos. Como eu disse, conforme avançamos, né, a lei é de 93, e aí vai completar os seus 29 anos, já completou. Então, é uma lei antiga, né? Vamos pensar numa lei antiga. Então, novas leis vão surgindo, novos regulamentos vão surgindo para estabelecer novas formas e novas oportunidades de negócio. Por exemplo, quando teve os Jogos Olímpicos, a Copa, a gente precisava agilizar e aumentar um pouco os contratos que seriam feitos, né? Visto que dentro dos contratos normais de licitações poderíamos ter alguns limites, o que impediria talvez a agilidade, né, o avanço de algumas negociações. Então se estabelece novas formas. Porém, isso não foi revogado, então continua. E assim, alguns órgãos públicos e alguns locais podem estar utilizando do RDC normalmente. E assim há um avanço, né, na forma como a administração pública faz contrato com empresas de sociedade civil. Nada? Depois, é claro, né, avançando, em 2016 foi promulgada a Lei 13.303, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, da prestação de serviços públicos, é importante ressaltar alguns pontos dentro da lei. Dentro da Lei 13.303, há regras próprias de licitação, tanto de dispensa, inexigibilidade e contratação de empresas públicas e sociedade de economia mista. De acordo com o artigo 91 da Lei 13.303 de 2016, a empresa pública e a sociedade economista mista, constituídas anteriormente à vigência da mencionada lei, deverão, no prazo de 24 meses, promover as adaptações necessárias à adequação e ao disposto da lei. E, no artigo 91, parágrafo 3º, permanece rígidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios em contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo previsto no artigo 91 do caput. O que acontece? O que é uma sociedade de economia mista? É quando uma empresa é formada e ela tem tanto empresas privadas quanto também parte das ações é de propriedade da União, é propriedade de algum órgão público, criando assim uma empresa de economia mista, onde os dois lados se beneficiam, têm objetivos em comuns e vão trabalhar. Um exemplo de uma grande empresa é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, onde tem parte
que é do Banco do Brasil, é da União, e tem as ações que são tanto colocando na bolsa como acionistas majoritários que têm ali o poder de compra, de decisão e tudo mais. Então é economia mista. Por isso que ele é, por exemplo, diferente da Caixa Econômica Federal, que é exclusivamente pública. Então a gente tem a diferença aí dos dois bancos mais utilizados pelos brasileiros. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal exclusivamente público e Banco do Brasil exclusivamente, ele é de economia mista. Então, a Lei 13.303, ela flexibiliza a forma como a licitação vai acontecer nessas sociedades mistas, exclusivamente para elas, funcionam para elas, porque elas são diferentes. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de administração pública, eu estou sempre o objetivo da coletividade. Uma economia mista, eu tenho objetivos diferentes. Não só a coletividade, mas eu também tenho objetivos dos sócios, dos acionistas. Então, a forma de comprar, a forma de realizar ali aquisições e outros serviços, pegar e prestação de serviço, é diferente para alguém, para uma empresa onde eu tenho pessoas que estão interessadas no lucro. Então eu não posso fugir também da coletividade, porque parte dessa empresa é da União, é do Brasil, é das pessoas. Então eu tenho que ter um equilíbrio. Como na lei 8.666, eu não poderia alterar a lei, porque senão eu iria criar todo um mecanismo que poderia prejudicar, mais do que ajudar. Eu crio uma nova lei, a 13.303, que vai estabelecer essa visão exclusiva para sociedades de economia mista. Tá bom? Dá para você entender o porquê que essa lei foi criada. Então, essa é a ideia, tá? Quando eu crio essa lei, ela foi criada para isso, beleza? Então, dentro do contexto do curso, a gente vai entender mais sobre a lei de licitação. Trouxe aqui essa lei diferente, porque, como eu falei, trarei durante todo o curso leis diferentes, todas as leis que vão ser partes ali, vão estar conjuntas à lei 8.666, mas, de fato, o que a gente vai mencionar, o que a gente vai se aprofundar é a 8.666, combinado? Então, eu espero que você tenha entendido essa conceitualização, esse primeiro apanhado de informações. Espero também te ver numa próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!